Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Quarta parte, Imperialismo. Capítulo 14, Desenvolvimento do Capital Monopolizador. As tendências do capitalismo que se distanciam da concorrência livre entre produtores e no sentido da formação de monopólios estão intimamente ligadas à maior composição orgânica do capital, examinada em capítulos anteriores. Dois aspectos devem ser considerados. Primeiro, o crescimento do capital constante em relação ao variável. E segundo, o crescimento da parte fixa do capital constante, isto é, de edifícios e máquinas em relação às matérias-primas processadas e auxiliares. O resultado dessas duas tendências é a elevação no volume médio da unidade produtiva. Marx observou que isso podia ocorrer de duas formas, que vamos agora examinar. 1. Concentração do capital. Se os capitalistas individualmente acumulam, de forma a aumentar também a quantidade de capital controlada por eles, isoladamente, isso possibilita uma escala de produção maior. Marx denomina esse processo de concentração do capital. A concentração nesse sentido é companheira normal da acumulação e, obviamente, não pode ocorrer sem ela. A recíproca, porém, não é necessariamente verdadeira, pois é possível imaginar a acumulação ao mesmo tempo que os capitais individuais diminuem de volume, talvez devido a repetidas subdivisões entre seus herdeiros. Apesar das tendências contrabalançadoras desse gênero, a concentração em si seria sem dúvida suficiente para explicar o aumento crescente na escala de produção e a tendência, pelo menos sob certos aspectos, no sentido da limitação da concorrência. Juntamente com a concentração, há um segundo e mais importante processo que Marx chamou de centralização do capital. 2. Centralização do capital. A centralização, que não deve ser confundida com a concentração, significa a reunião de capitais já em existência. Abre aspas. Esse processo difere do primeiro pelo fato de pressupor apenas uma modificação na distribuição do capital já existente e em atividade. Seu campo de ação não se limita, portanto, pelo crescimento absoluto da riqueza social, pelos limites absolutos da acumulação. O capital cresce num determinado lugar até atingir uma massa imensa sob um controle único, porque, em outro lugar, foi perdido por muitos investidores. Isso é a centralização, em contraposição à acumulação e à concentração. Fecha aspas, citação do Capital, volume 1. Marx tentou expor, abre aspas, as leis dessa centralização de capitais, fecha aspas, contentando-se com, abre aspas, uma breve indicação de uns poucos fatos, fecha aspas. Isso se deve ao plano de sua obra, e não à opinião de que o fenômeno fosse destituído de importância. Mesmo assim, suas indicações breves são instrutivas e merecem exame. O principal fator subjacente na centralização está na economia da produção em grande escala. Abre aspas, a batalha da concorrência é travada no barateamento das mercadorias. Esse barateamento depende, ceteris paribus, da produtividade do trabalho, e esta, novamente, da escala de produção. Portanto, os capitalistas maiores derrotam os menores. Fecha aspas, Capital, volume 1. Parte dos capitais menores desaparece. Outra parte passa às mãos das empresas mais eficientes, que dessa forma aumentam de volume. A luta da concorrência é, assim, um agente da centralização. Há outra força que atua no mesmo sentido, mas de modo diverso, o sistema de crédito. Marx dá a essa expressão um sentido amplo, que inclui não só os bancos, mas toda a maquinaria financeira de casas, de investimentos, mercados de títulos, etc. Abre aspas. No princípio, o sistema de crédito surgiu como um auxiliar modesto da acumulação, conduzindo por fios invisíveis as fontes de recursos espalhadas por toda a sociedade
para as mãos de capitalistas individuais ou reunidos em grupos. Mas torna-se logo uma nova e formidável arma na luta da concorrência e finalmente se transforma num mecanismo social imenso para a centralização dos capitais. Fecha aspas, volume 1. A centralização por intermédio do sistema de crédito, em sua forma desenvolvida, não significa a expropriação dos capitalistas menores, mas, abre aspas, a fusão de um certo número de capitais já existentes ou em processo de formação pela estrada mais suave da formação de sociedades por ações, fecha aspas. Volume 1. É o método mais rápido de ampliar a escala de produção, abre aspas. O mundo ainda estaria sem estradas de ferro se tivesse sido obrigado a esperar até que a acumulação permitisse a alguns capitalistas empreenderem individualmente a construção de uma ferrovia. A centralização, por outro lado, realizou isso rapidamente através das sociedades por ações. Fecha aspas, Capital, volume 1. O fim da centralização em qualquer ramo da indústria é atingido quando resta apenas uma firma. Mas, para a sociedade como um todo, o limite extremo só chegará quando, abre aspas, todo o capital social estiver unido, seja nas mãos de um único capitalista ou nas mãos de uma única empresa. Fecha aspas. Nota. Engels acrescentou à quarta edição alemã a seguinte nota, abre aspas, os mais recentes trustes ingleses e americanos têm o objetivo de realizar isso tentando unir pelo menos todos os grandes empreendimentos de um certo ramo de indústria numa grande companhia de ações com um monopólio prático. Fecha aspas, Capital 1, página 688. Fim da nota. Essa observação, e na realidade toda a análise que Marx faz da centralização, deixa claro que ele não considerava o processo do ponto de vista da propriedade legal, que pode ser distribuída entre grande número de acionistas, mas do ponto de vista da grandeza do capital sob direção unificada. Os principais efeitos da centralização e, em menor grau, da concentração são três. Em primeiro lugar, leva a uma socialização e racionalização do trabalho dentro dos limites do capitalismo. Quanto a isso, Marx fala, abre aspas, da transformação progressiva do processo de produção isolado, realizada pelos métodos habituais, no processo de produção socialmente combinado e cientificamente administrado. Fecha aspas, volume 1. Em segundo lugar, a centralização em si mesma, consequência da modificação técnica e da crescente composição orgânica do capital, age para apressar ainda mais as modificações técnicas. Abre aspas, a centralização, acelerando e intensificando assim os efeitos da acumulação, amplia ao mesmo tempo as revoluções na composição técnica do capital, que aumenta sua parte constante a expensas da variável e, portanto, reduz a procura relativa do trabalho. Fecha aspas, volume 1. Abre a nota, não foi o único efeito da centralização na modificação técnica. Fim da nota. O terceiro efeito, que não interessava a Marx naquela fase de sua exposição, onde tratava da centralização, é evidentemente um corolário, ou seja, a substituição progressiva da concorrência entre um grande número de produtores pelo controle monopolista ou semimonopolista dos mercados por um pequeno número. 3. Sociedades anônimas. Vimos que Marx reconheceu a sociedade anônima como instrumento essencial da centralização. Sabia ainda que as sociedades anônimas têm certas influências de grande alcance sobre o caráter e o funcionamento da produção capitalista. Essas influências são assinaladas num dos rascunhos manuscritos que Engels reuniu para formar o volume 3 de O Capital. O papel do crédito na produção capitalista, que é o capítulo 27. Embora ainda em rascunho, a análise mostra que Marx estava muito adiante de seu tempo ao compreender a significação desse problema. Marx fez 3 observações em relação às sociedades por ações.
Abre aspas. 1. Uma enorme expansão da escala de produção e das empresas, que eram impossíveis para os capitais individualmente. 2. Capital está aqui diretamente dotado da forma de capital social, em contraposição ao capital privado, e suas empresas assumem a forma de empresas sociais, em contraposição às empresas individuais. É a abolição do capital como propriedade privada dentro dos limites da própria produção capitalista. 3. A transformação do capitalista atual num simples gerente, administrador do capital de outras pessoas e dos proprietários do capital em meros donos, meros capitalistas do dinheiro. Fim da nota, volume 1. O primeiro desses pontos já foi tratado. O segundo e o terceiro resumem compactamente a essência de um grande volume de trabalhos sobre as sociedades anônimas, aparecidos nas últimas 2 ou 3 décadas. A produção particular, já enfraquecida pelo advento do sistema fabril, desaparece quase totalmente nas grandes sociedades anônimas, e o verdadeiro dono do capital se afasta mais ou menos totalmente do processo de produção. Marx, porém, não comete o erro em que incidiram muitos autores modernos sobre o assunto de considerar a sociedade anônima como um passo direto no sentido do controle social da produção. Pelo contrário, a consequência desse desenvolvimento é, abre aspas, uma nova aristocracia das finanças, uma nova sorte de parasitas na forma de organizadores de companhias, especuladores e diretores meramente nominais, de todo um sistema de fraudes e tapeações por meio de toda sorte de malabarismos e especulações. É a produção privada sem o controle da propriedade privada. Fecha aspas. Marx, volume 1. A teoria marxista das sociedades anônimas foi completada e ampliada por Rudolf Hilferding em sua importante obra O Capital Financeiro, publicada em 1910. Economicamente, o aspecto mais importante dessa forma de organização é a dissolução do laço entre a propriedade do capital e a direção da produção. Abre aspas, a libertação do capitalista industrial da função de diretor, fecha aspas, como expressou Hilferding. Foi na apresentação das consequências desse fenômeno que Hilferding fez sua contribuição mais importante à teoria das sociedades anônimas. Não é a sociedade anônima como tal que transforma o capitalista industrial em capitalista financeiro. Uma firma particular pode realizar o processo legal de incorporação sem modificação essencial alguma do ponto de vista econômico. Decisivo é o crescimento de um mercado firme para as ações das sociedades anônimas, o que em si constitui um processo histórico longo que não pode ser analisado aqui. A razão disso é clara. Somente através do mercado de ações pode o capitalista conseguir a independência do destino da empresa em que investiu seu dinheiro. Quanto mais perfeito for o mercado de ações, tanto menos o acionista se parece com o antiquado capitalista e administrador, e tanto mais com o realizador de empréstimos, que pode recuperar imediatamente seu dinheiro. Sempre permanece, porém, uma diferença, ou seja, a de que o acionista corre um risco maior de perda do que o emprestador puro e simples e, portanto, a sua participação nos lucros deve ser maior do que os juros sobre o dinheiro através de um prêmio do risco variável. Com essa ressalva, a transformação do acionista de capitalista industrial que recebe lucro num capitalista financeiro que recebe juros está, em princípio, completa. A primeira consequência dessa transformação é o aparecimento do lucro do organizador, Gindergelvin, que Hilferding designa com justeza como, abre aspas, categoria econômica sui generis, fecha aspas. Se uma empresa, já em existência ou planejada, proporcionará um lucro de 20% sobre o capital investido, digamos, e se o lucro de ações em empresas de risco comparável é de 10%, então, incorporando a empresa e colocando seus títulos no mercado, os organizadores poderão vender ações que dupliquem o total do capital realmente investido.
A diferença vai direta ou indiretamente para os bolsos dos organizadores, que com isso se enriquecem e se fortalecem para outras operações. O lucro dos promotores é tanto um incentivo à formação de sociedades anônimas como uma fonte de grandes fortunas. De ambas as formas, ele estimula o crescimento da escala de produção e a centralização do capital. O ato da promoção ou organização se consuma na emissão e venda de novas ações aos que dispõem de capital livre. É por isso que o especialista na venda de novas ações chegou a ocupar uma posição chave na formação de empresas, executando diretamente, por vezes, as funções da organização e colhendo a parte do leão do lucro dos organizadores. Na Alemanha, os grandes bancos comerciais, com seus amplos recursos e contatos financeiros, ingressaram cedo no setor de venda de novas ações e se estabeleceram em posição destacada no setor de organização de empresas. Nos Estados Unidos, por outro lado, foram os banqueiros particulares que se ocuparam do câmbio interno e externo, que primeiro ingressaram no campo das novas ações e dessa forma aos poucos aperfeiçoaram a instituição do banco de investimentos em contraposição ao banco comercial, até que numa fase posterior de desenvolvimento, estes ingressaram também no setor dos investimentos, através das chamadas companhias filiadas. Apesar do curso de evolução por vezes divergente, principalmente devido às diferenças nas delimitações legais dos bancos comerciais, o resultado, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, países que Hilferding tomou como base de suas generalizações, foi substancialmente o mesmo. Os financistas tiveram o papel mais importante na organização de novas empresas e, com isso, conseguiram uma posição altamente significativa e, por vezes, dominante na estrutura das sociedades anônimas. Foi devido a esse fenômeno que Hilferding deu a seu livro o título de Capital Financeiro. Veremos mais adiante, porém, que ele errou ao superestimar a importância do predomínio financeiro na última fase do desenvolvimento capitalista. Além de proporcionar a base do lucro do organizador, a separação entre o capitalista individual e seu papel no processo produtivo leva a uma maior centralização do controle sobre o capital. O controle nominal da sociedade anônima está nas mãos do corpo de acionistas, mas mesmo legalmente os proprietários da maioria das ações têm praticamente o controle completo do capital de todos os acionistas, e na prática a proporção necessária é muito inferior à da maioria. Abre aspas, apenas 1/3 ou 1/4 do capital e mesmo menos, fecha aspas. Com isso, o capitalista que pode controlar um grande volume de ações em uma ou mais sociedades anônimas tem sob seu controle um volume de capital várias vezes superior ao que possui. Isso mostra claramente um atributo da sociedade anônima que Hilferding não deixa bem explícito, ou seja, o de que, embora a propriedade de ações como tal esteja afastada do controle e direção da produção, não obstante a propriedade de uma quantidade de ações suficientemente grande proporciona o controle da produção em escala multiplicada. Nota, temos aqui uma ilustração do princípio dialético de que em certas circunstâncias, uma modificação na quantidade, além de um ponto definido, leva a uma modificação na qualidade. Fecha aspas. Fim da citação. Isso, porém, ainda não dá uma ideia precisa da possibilidade de centralização do controle pelo uso da forma de sociedade anônima, pois devemos lembrar que uma sociedade pode ser dona de ações de outras sociedades. Assim, um capitalista pode controlar a sociedade anônima A, possuindo, digamos, 1/3 de suas ações. Parte do capital de A pode ser usada para obter o controle das sociedades B, C e D. E o capital destas, por sua vez, pode trazer para o grupo outras empresas. Abre aspas, com o desenvolvimento da forma da sociedade anônima, começa a existir uma técnica financeira especial que tem a finalidade de assegurar a uma quantidade mínima de capital próprio o domínio sobre o maior volume possível de capital de outros.
fecha aspas, nota do Capital Financeiro. Hilferding notou que, abre aspas, essa técnica atingiu a perfeição no financiamento dos sistemas ferroviários norte-americanos, fecha aspas, página 131. Devemos dizer que esse nível, por mais alto que fosse, foi superado pelo setor de utilidades públicas durante a década de 1920. Fim da nota. Resta-nos notar agora a fase final do processo de centralização possibilitada pela sociedade anônima. De um lado, o lucro do organizador coloca grandes riquezas nas mãos de um número relativamente pequeno de capitalistas e instituições bancárias. Do outro, essa riqueza pode ser empregada de forma a conseguir o controle de um total de capital muito maior. Dessa forma, como expressou Hilferding, abre aspas, forma-se um círculo de pessoas que, graças à sua posse de capital ou como representantes de um poder concentrado sobre o capital de outras pessoas, diretores de bancos, sentam-se nas juntas administrativas de um grande número de sociedades anônimas. Surge assim uma espécie de união pessoal, seja entre as próprias sociedades diversas, seja entre estas e os bancos, circunstância que deve ser da maior importância para a política dessas instituições, pois entre elas surgiu uma comunidade de interesses. Fecha aspas, citação do Capital Financeiro de Hilferding, página 132. Em muitos casos, essa união pessoal entre, abre aspas, os que estão dentro, fecha aspas, é a causa, ou pelo menos a origem, de uma unificação orgânica ainda mais fechada na forma de cartéis, trostes ou fusões, com o objetivo direto do controle monopolista do mercado. Essas formas orgânicas serão examinadas isoladamente na seção seguinte. A consequência geral da difusão da forma de sociedade anônima pode ser resumida assim: a intensificação do processo de centralização com a aceleração da acumulação em geral, de um lado, do outro, a formação de uma camada superior relativamente pequena de grandes capitalistas, cujo controle se estende muito além dos limites de sua propriedade. Este último ponto tem sido tão mal compreendido pelos autores modernos que nos parece oportuno acrescentar uma palavra a seu respeito. Nos últimos anos, temos lido muito sobre a separação entre a propriedade e o controle nas grandes sociedades anônimas. Trata-se de uma descrição correta de tendências atuais. Se por isso entendemos que a concentração do controle do capital não é limitada pela concentração da propriedade. Se, porém, for interpretada como significando que o controle escapa totalmente das mãos dos proprietários e se torna prerrogativa de algum outro grupo social, está completamente errada. O que realmente ocorre é que a grande maioria dos proprietários perde o controle em favor de uma pequena minoria de proprietários. A grande sociedade anônima não significa, portanto, nem a democratização, nem a abolição das funções de controle da propriedade, mas sua concentração num pequeno grupo de grandes donos de propriedades. O que muitos donos de propriedades perdem, uns poucos ganham. Hilferding estava perfeitamente certo ao dizer que, abre aspas, os capitalistas formam uma sociedade na direção da qual a maioria deles nada tem a dizer. A verdadeira orientação do capital produtivo pertence aos que apenas contribuíram com uma parte dele. Fecha aspas. Citação do Capital Financeiro, página 145. As provas dessa tese nos Estados Unidos podem ser fartamente encontradas em dois relatórios cuidadosamente documentados, organizados pela Comissão Nacional Econômica Temporária, ou seja, a monografia número 29, intitulada The Distribution of Ownership in the 200 Largest Non-Financial Corporations, e monografia número 30, Survey of Shareholdings in
710 corporations with securities listed on a National Securities Exchange. Fim da nota. 4. Cartéis, trustes e fusões. A fase final da evolução do monopólio do capital ocorre quando se formam combinações com o objetivo consciente de acabar com a concorrência. Essa fase só é atingida numa base relativamente alta de centralização que, reduzindo o número de empresas em determinado setor de produção, torna a concorrência cada vez mais severa e perigosa para os sobreviventes. A concorrência tende a se transformar numa luta mortal que não beneficia ninguém. Quando isso ocorre, o terreno para o movimento de combinação está preparado. Marx completou sua obra econômica antes que o movimento de combinação surgisse, e, consequentemente, não existe nenhuma análise de sua pena sobre a questão nos 3 volumes de O Capital. Na época em que Engels iniciou o preparo do volume 3, em meados da década de 1880, porém, a direção dos acontecimentos já era clara. Numa longa nota inserida na análise feita por Marx das sociedades anônimas, Engels falou das, abre aspas, companhias por ações de segundo e terceiro grau, fecha aspas, na forma de cartéis e, abre aspas, em alguns setores, a concentração de toda a produção desse setor numa única sociedade por ações sob administração conjunta, fecha aspas. E observou ainda, abre aspas, a liberdade de competição atingiu o fim de sua carreira e está obrigada a anunciar sua própria e evidente bancarrota. Fecha aspas. Capital, volume 3. Hilferding, tendo à sua frente a rica experiência da Alemanha e Estados Unidos nos anos entre 1890 e 1910, pôde enquadrar a questão no corpo da economia marxista. Nossa análise segue as linhas gerais da análise de Hilferding, com pequenas modificações para os leitores mais familiarizados com as condições norte-americanas do que com as alemãs. A característica específica das formas orgânicas que vamos examinar, o que as distingue da sociedade anônima como tal, é o fato de serem destinadas deliberadamente a aumentar os lucros por meio do controle monopolista do mercado. Para atingir esse objetivo, é necessária a transferência ou limitação da independência de ação das empresas participantes e sua coordenação sob uma política unificada e definida. Como há uma grande escala de graus de limitação, segue-se que há muitas formas diferentes de combinação monopolista. Mencionaremos alguns dos mais importantes, começando com as formas de associação menos rígidas e chegando até a fusão completa de firmas concorrentes. Devemos lembrar que uma comunidade de interesse entre concorrentes, baseada nas direções interligadas e nas ligações bancárias comuns, quando existe, aplana o caminho e fortalece grandemente a tendência no sentido da combinação. Realmente, poderíamos mesmo dizer que uma comunidade de interesse é, num certo sentido, um tipo de combinação que leva facilmente a formas mais rígidas. Talvez mais fraca de combinação seja o chamado acordo tácito, que é essencialmente a articulação de uma política comum com a concordância dos concorrentes, mas sem qualquer força sobre nenhum deles. O incentivo para que cada firma individualmente rompa o acordo, porém, é grande, e os entendimentos desse tipo raramente duram um longo período. Outro estágio é a formação de um pool, ou combinação para fins especulativos, no qual os negócios são distribuídos segundo uma fórmula aprovada entre os participantes. Esse acordo é geralmente feito por escrito, mas seu cumprimento depende principalmente da cooperação voluntária de seus membros. Por isso, como o acordo tácito, o pool é instável e geralmente não passa de um fenômeno transitório. Certos tipos de cartéis se assemelham muito ao pool e participam de sua fraqueza, que pode, porém, ser superada distribuindo o controle do cartel sobre seus membros e criando sanções contra os que se recusam a cumprir seus termos. O cartel típico tem uma comissão central
com a incumbência de fixar preços e cotas de produção e o poder de punir os violadores com multas ou outras sanções. A independência dos membros pode ser limitada ainda mais pela centralização das compras e vendas num único agente, interrompendo com isso a relação direta entre as firmas individuais e seus clientes e dando mesmo à Comissão Central o poder de fechar as fábricas ineficientes e distribuir os lucros totais segundo uma fórmula pré-estabelecida. Quando essa última medida é tomada, o cartel se aproxima muito, sob vários aspectos, da simples fusão. Uma forma de organização mais rigorosa do que o cartel é o truste, no sentido preciso da palavra, e que gozou de grande voga nos Estados Unidos durante algum tempo, até ser proibido por lei. No truste, os donos de uma maioria de ações de um número de sociedades anônimas independentes passam suas ações para um grupo de encarregados, em troca de um certificado de depósito. Os depositários administram as companhias e os portadores dos certificados recebem os dividendos. Dessa forma, a unificação completa de políticas das companhias é realizada, ao passo que a identidade legal e comercial dos seus constituintes não é prejudicada, como no cartel. O truste, nesse sentido, não deve ser confundido com o sentido comum do termo, de denominação genérica, cobrindo quase toda a escala de combinações monopolistas. Finalmente, chegamos à fusão completa, na qual a independência das firmas participantes é abolida. A fusão pode ocorrer de várias formas, principalmente pela absorção de todas as firmas por uma única firma grande e o desaparecimento de todas as firmas antigas em favor de uma nova entidade comercial. De qualquer forma, o resultado é o mesmo: completa unidade orgânica sob uma direção única. Essa é, evidentemente, a forma mais eficiente de combinação, do ponto de vista de realizar uma política monopolista. Os fatores determinantes das formas de combinação a serem adotadas nas várias circunstâncias de tempo e lugar constituem um ramo especial da economia aplicada. Em geral, podemos dizer que se relacionam com as condições particulares existentes nos diferentes setores da indústria, com a maior ou menor rigidez da forma de associação e com as disposições legais em vigor nos diferentes países. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, as leis proibidoras das combinações do tipo de cartel e truste estimularam as fusões diretas como método de obter finalidades monopolistas, ao passo que, na Alemanha, onde o cartel tinha uma situação legalmente reconhecida, essa forma floresceu. De nosso ponto de vista, tais diferenças são de importância secundária. O fato decisivo é que essas combinações varreram todos os países capitalistas adiantados durante as 2 décadas, aproximadamente, que cercaram a passagem do século e provocaram uma modificação qualitativa no caráter da produção capitalista. A livre concorrência, que fora o caráter dominante, embora não exclusivo do mercado capitalista, foi definitivamente superada pelos vários graus de monopólio como traço dominante. As consequências dessa transição sobre as leis gerais do movimento da sociedade capitalista serão cuidadosamente examinadas nos 2 capítulos seguintes. 5. O papel dos bancos. Já observamos que os bancos, devido à sua posição estratégica na emissão e venda de novas ações, desempenham um papel peculiarmente importante na formação de sociedades anônimas. E o mesmo se aplica à fusão de empresas já existentes. Os bancos conservam para si uma parte principal do lucro do organizador, nomeiam seus representantes para participar da direção de empresas e exercem grande influência sobre as políticas adotadas. Em que direção se exerce tal influência? Sempre na direção da eliminação da concorrência. Uma companhia isolada pode, sentindo-se bastante forte, enfrentar uma luta de morte com suas concorrentes, esperando atravessar um período temporário de lucros reduzidos,
na esperança de compensar posteriormente suas perdas. Mas para um banco que tem relações com muitas companhias, essa atitude inevitavelmente parece fútil e derrotista. Os lucros de uma companhia são compensados pelas perdas de outras. Como acentuou Hilferding, abre aspas, portanto, a luta dos bancos para eliminar concorrência entre as firmas em que estão interessados é absoluta. Todo banco tem interesse no mais alto lucro possível. Em condições iguais, tal objetivo é atingido em determinado ramo da indústria quando a competição é totalmente excluída. Daí a luta dos bancos pelo monopólio, fecha aspas. Capital financeiro. Quanto mais amplas as ligações de um banco e mais poderosa a sua voz, tanto mais eficientemente pode pôr em prática sua política de eliminar a concorrência e estabelecer os monopólios. Daí a centralização na indústria encontrar sua contrapartida no crescimento de unidades bancárias cada vez maiores. Disso surge a união pessoal interna de diretorias comuns e comunidades de interesse que unem os grandes banqueiros e industriais de todos os países capitalistas adiantados. Até aqui é possível aceitar a análise de Hilferding, com algumas restrições, mas ele vai consideravelmente mais longe, afirmando por vezes abertamente e sempre implicitamente que na sociedade entre o capital industrial e bancário é o último que ocupa posição predominante. Capital financeiro é definido a certa altura como capital controlado pelos bancos e utilizado pelos industriais. E a tendência do capitalismo é retratada como envolvendo a crescente sujeição da vida econômica num círculo cada vez mais estreito de grandes bancos. Isso se evidencia claramente no trecho seguinte, abre aspas. Com o desenvolvimento dos bancos e com as relações cada vez mais íntimas entre bancos e indústrias, aumenta a tendência, de um lado, para excluir a concorrência entre os bancos, de outro, para que todo o capital se concentre na forma de capital monetário e só chegue aos seus escoadouros produtivos através dos bancos. Em última análise, essa tendência levaria a uma situação na qual todo o capital financeiro estaria à disposição de um banco ou grupo de bancos. Esse banco central exerceria então o controle de toda a produção social. Fecha aspas, o capital financeiro. Não pode haver dúvida de que essa interpretação é errônea. Hilferding confunde a fase transitória do desenvolvimento capitalista com uma tendência permanente. É certo que durante o período do próprio movimento de combinação, quando as sociedades anônimas e as fusões estão em processo de formação, os bancos desfrutam uma posição estratégica que lhes permite influir sobre áreas chaves do sistema produtivo. O processo de combinação, porém, não pode continuar indefinidamente. O limite final será atingido em qualquer indústria quando somente restar uma firma, mas como norma, o processo se detém consideravelmente antes que esse limite final seja atingido. A concorrência de forma perigosa desaparece eficientemente quando algo da ordem de 3/4 ou 4/5 de uma determinada indústria estão nas mãos de algumas poucas companhias grandes. Além desse ponto, a tendência a novas combinações é grandemente enfraquecida e pode mesmo ser totalmente neutralizada pelas forças contrabalançadoras. Grupos rivais de grandes capitalistas continuam existindo e cada qual espera sempre poder melhorar sua posição às expensas dos outros. Cada qual necessita de bases nos setores industriais mais importantes como fonte de força e possíveis triunfos no jogo das negociações com os outros. Uma vez afastado o aspecto da concorrência mortal e descoberto um modus vivendi para as finalidades monopolistas mais gerais e necessárias, novas combinações se tornam menos frequentes e podem cessar mesmo totalmente. Ao se atingir essa fase, a posição dos bancos sofre uma modificação acentuada.
A função de emitir novas ações em que se baseava originalmente sua força torna-se muito menos importante. As grandes empresas monopolizadoras se encontram, em proporção direta ao seu êxito, de posse de fontes internas de fundos, não só na forma de lucros que podem ser acumulados ao invés de distribuídos como dividendos aos acionistas, como ainda na forma de depreciação, quebra de capital, envelhecimento e outras chamadas reservas contábeis, que são transferidas em proporções cada vez maiores para as finalidades de acumulação. Com essas fontes internas de capital à sua disposição, as administrações das sociedades anônimas estão mais ou menos liberadas do mercado para terem nas novas ações uma fonte de capital e, pela mesma razão, estão livres da dependência dos banqueiros. Na realidade, nos casos em que a influência dos bancos está firmemente estabelecida, isso não significa um declínio imediato de sua força, mas, com o tempo, o poderio econômico não relacionado com uma função econômica está destinado a se enfraquecer e facilmente desaparecer. É exatamente o que ocorre ao poderio dos bancos, que se baseia no controle sobre emissão de novas ações. A própria função se atrofia e o poder que dá origem à função declina, deixando os bancos em posição secundária. O capital bancário, que já teve seus dias de glória, volta novamente a uma posição subsidiária em relação ao capital industrial, restabelecendo dessa forma a relação que existia antes do movimento de combinação. Não se entenda por isso que o capitalismo em geral volte à sua fase anterior. Pelo contrário, o monopólio e o domínio de uma pequena classe superior de grandes capitalistas se solidificaram e expandem gradualmente, assimilando setores cada vez maiores do sistema produtivo e distribuidor. A diferença é apenas a de terem como base o capital industrial e não, como Hilferding julgou que ocorreria, o capital bancário. O predomínio deste último é uma fase passageira do desenvolvimento capitalista, que coincide aproximadamente com a transição do sistema de concorrência para o de monopólio. O erro de Hilferding é importante sob dois aspectos. Uma concepção antecipada do domínio financeiro impede a compreensão das modificações recentes mais importantes no caráter do processo de acumulação, particularmente o crescimento do financiamento interno das empresas. Nota: o reconhecimento mais explícito por um autor marxista do caráter transitório do domínio financeiro está em Grossman, página 572 e seguintes. Para um esboço do enfraquecimento do poder financeiro nos Estados Unidos, conferir Paul Suisse, The Decline of the Investment Banker, Atchok Review, na primavera de 1941. Fim da nota. E leva a ilusões profundas sobre a natureza e dificuldade da tarefa de realizar uma sociedade socialista. Já em 1910, Hilferding expressava a opinião de que, abre aspas, o confisco de 6 grandes bancos berlinenses significaria o confisco das mais importantes esferas da grande indústria. Fecha aspas. Nota: é interessante notar que, apesar de todas as modificações ocorridas entre 1910 e 1930, neste último ano, Hilferding repetia, quase que palavra por palavra, os argumentos do capital financeiro. Ver seu artigo Die Eigengeschichte der kapitalistischen Entwicklung em Bernhard Harms, Capital and Capitalismo, 1931, volume 1. Fim da nota. Mesmo na época, isso estava longe de ser a verdade, sendo fora de dúvida, porém, que a tomada dos grandes bancos poderia ter afetado seriamente as indústrias que deles dependiam.
Mas hoje, todo o sistema bancário poderia ser tomado nos Estados Unidos, por exemplo, sem provocar senão uma agitação passageira nas fileiras do grande capital. É claro que, se a teoria do capitalismo financeiro for interpretada como significando o domínio dos bancos, teremos então uma base muito precária para elaborar uma política socialista. Ao concluir esta exposição, porém, devemos notar que a expressão capital financeiro não tem necessariamente as conotações que Hilferding lhe atribuiu. Lenin, em particular, criticou-lhe a definição do capital financeiro sob a alegação de que, abre aspas, silencia sobre um dos pontos mais importantes, ou seja, o crescimento da concentração de produção e de capital em tão grande escala que leva e tem levado ao monopólio, fecha aspas. Para o, abre aspas, capital controlado pelos bancos e utilizado pelos industriais, fecha aspas, de Hilferding, Lenin apresentava o seguinte substitutivo, abre aspas, a concentração da produção, os monopólios que dela surgem, a fusão ou concrescência dos bancos com a indústria. Essa é a história do crescimento do capital financeiro e o conteúdo desse conceito. Citação do imperialismo. A teoria de Lenin não está, portanto, sujeita às críticas que foram feitas a de Hilferding. Não obstante, é de duvidar que a expressão capital financeiro possa ser afastada do sentido de domínio dos banqueiros que Hilferding lhe atribuiu. Se assim for, será possível abandoná-la inteiramente e substituí-la pela expressão capital monopolizador, que indica claramente o que é essencial ao conceito de Lenin de capital financeiro, e não leva o leitor incauto a uma dedução errônea.